Olá, eu sou o professor Wanderson Lima e na aula de hoje o nosso assunto serão as escalas. Escala que normalmente é um assunto aí bastante temido pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. Uma das razões prováveis aí para isso é o fato que o estudo das escalas vai necessitar um pouco aí do auxílio da matemática. Então essa pode ser aí uma das razões para explicar talvez um pouco do temor que existe aí em relação ao estudo da escala. Então o que seria escala? Então nós colocamos aqui uma definição no nosso slide falando que a escala é o termo utilizado para fazer relação entre o real e a representação no mapa. Então, traduzindo aí essa informação, a gente pode falar o seguinte, que a escala ela é utilizada para me informar quantas vezes foi necessário reduzir o tamanho real de uma determinada área, de uma determinada região, para conseguir fazer a representação dessa área através de um mapa. Então, quando eu falo que a escala é a relação entre o real e a representação no mapa, eu quero dizer exatamente isso. Esta informação é que eu quero transmitir. Que eu estou pegando uma determinada área e reduzindo essa área para representá-la aí através de um mapa, por exemplo. E a escala, só para relembrar aí, ela é um elemento obrigatório em mapa. Então não tem como eu confeccionar um mapa sem a presença da escala, exatamente porque ela vai me dar a referência de quantas vezes eu reduzi o tamanho real de uma área para conseguir então fazer aquela representação. Então esse é o objetivo aí do estudo das escalas. Então agora a gente já tem essa informação aí em mente. E quais seriam então os tipos mais comuns de escala? Então são três aí os tipos mais aparecem com mais frequência aí para fazer referência à utilização das escalas. O primeiro deles é a escala que eu vou chamar de gráfica. Escala gráfica porque a representação dela se dará então através de um gráfico. Então nesse modelo que foi colocado no nosso slide, a gente consegue perceber o seguinte. Então tenho ali partindo do 0, 10, 20, 30, 40 quilômetros. Então para fazer interpretação do que esse gráfico está me mostrando, o que essa escala gráfica me mostra ali, poderia falar o seguinte, que cada centímetro no meu mapa corresponderia a 10 quilômetros na realidade. Então eu pegaria lá uma região qualquer e essa região, para reduzi-la e representá-la, por exemplo, através de um mapa, cada centímetro no meu mapa corresponde então a 10 quilômetros na realidade. Então é isso que a escala gráfica aqui está me dizendo. Então, toda vez que eu tiver um mapa e a representação da escala aparecer no formato gráfico, então eu sempre vou observar essa situação. Então, o gráfico ela vai me dizer quantas vezes a área real foi reduzida para a representação ali no mapa. No nosso modelo, então, cada centímetro no meu mapa corresponde a uma redução de 10 quilômetros da realidade. Um outro tipo bastante comum aí de escala é a escala que eu chamo de numérica. Então, essa escala numérica, então no nosso modelo aqui, eu tenho uma representação de 1 por 50 mil. Então, é dessa forma que eu vou fazer a interpretação, a leitura da escala numérica, 1 por 50 mil. E essa escala numérica, ela traz aí uma peculiaridade para a gente, que eu posso transformá-la também em uma fração. Então, quando eu falo 1 por 50 mil, é a mesma coisa de ter essa representação aqui, ó, 1 por 50 mil. Posso transformar, então, a escala numérica em uma fração. Já que eu posso fazer a transformação, então, numa fração, lembram lá da matemática que, quando eu tenho uma fração, eu tenho a presença do numerador e também do denominador. E o denominador, no estudo das escalas, ele será para a gente extremamente importante. A gente vai acompanhar isso aí na sequência dos nossos slides. Um outro tipo aí de escala que pode aparecer para a gente é a escala escrita. Então, ela vai ser representada 1 por 100 mil, 1 por 200 mil, 1 por 50 mil. Então, é simplesmente uma escala representada lá no formato escrito. E aí eu tenho uma observação importante que é a seguinte. Sempre que a escala
for numérica ou então escrita, a representação dela será sempre em centímetros. Não precisa de aparecer escrito lá a unidade de medida, que eu tenho que entender que a representação dela se dará em centímetros, escala numérica e escrita sempre representada então em centímetros. Então, quando a gente trabalha com escala, comentei no início da aula que a gente busca lá o auxílio aí da matemática, a gente tem a questão da conversão de escalas, que nem sempre ela vai aparecer na unidade que a gente precisa. Então, lá na matemática, vocês já acompanharam aí, já estudaram em algum momento da vida escolar de vocês, as unidades de medida, aquela transformação em que eu tenho lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e eu vou deslocar com as minhas casas decimais. Então, no estudo aí das escalas, a gente também faz essa conversão. A gente vai trabalhar, na maioria das situações, com centímetros e quilômetros, então tenho que aprender, pelo menos, a fazer essa conversão. Se eu estiver em centímetros e precisar fazer uma transformação para quilômetros, o que deve ser feito nessa situação? Ou a situação inversa, se eu estiver em quilômetros e precisar fazer uma transformação em centímetros. Então, isso vai ser feito deslocando as casas decimais. Então, se eu estou, por exemplo, em centímetros e preciso fazer uma conversão para quilômetros, o que eu devo fazer aí nesse caso? Eu vou reduzir 5 casas decimais. Então, eu vou caminhar com a minha vírgula 5 casas decimais, de centímetro para quilômetro, menos 5 casas decimais. Se a situação for inversa, eu estiver em quilômetros e precisar fazer uma transformação para centímetros, eu vou acrescentar 5 casas decimais. Então, é dessa forma que eu vou fazer a conversão aí das escalas. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor essa situação. Então, o meu exemplo A, eu tenho lá 10 quilômetros. Se eu precisar fazer a transformação aí de quilômetros para centímetros, o que eu devo fazer? Acrescentar 5 casas decimais. Então, nessa situação, 10 quilômetros, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Feito isso, fiz a minha transformação de quilômetros para centímetros. Na letra B, eu tenho aqui 350 mil centímetros. Para fazer essa transformação, então, para quilômetros, eu tenho que reduzir 5 casas decimais. Então, quando eu faço aqui essa conversão, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu tenho 4 zeros para reduzir. Falta um zero. O que eu faço nesse caso? Vou andar, então, com a vírgula. Então, 350 mil centímetros serão transformados aí em 3,5 quilômetros. Então, eu caminhei 5 casas decimais. Na letra C, situação também semelhante, 23 quilômetros. Preciso fazer uma transformação para centímetros, eu vou acrescentar 5 casas decimais. Então, lembrar aí dessas regrinhas de conversão, na maioria dos casos, a nossa transformação será de centímetros para quilômetros ou quilômetros para centímetros aí. Mas lá na matemática vocês vão estudar aí com um pouco mais de detalhes essas transformações aí das unidades de medida. Comparação de escalas. Aí eu já começo com uma observação, que é uma observação extremamente importante. Se eu conseguir fazer a interpretação correta do que foi colocado aqui na minha observação, qualquer tipo de escala que aparecer para a gente, por exemplo, no exercício para fazer a comparação, a gente vai tirar isso aí de letra, vai ser super tranquilo. Então, a minha observação ela fala o seguinte, que quanto maior for o denominador, menor será a escala e menos detalhes ela terá. Então, havia dito lá que na escala numérica eu posso fazer a transformação da escala numérica em uma fração. Então, na fração eu tenho numerador e denominador. Então, é agora que esse denominador se torna importante aí para a gente. Então, quanto maior for esse denominador, menor será a minha escala e menos detalhes ela terá. Como assim menos detalhes ela terá ou mais detalhes? Imagine a seguinte situação. Eu tenho lá que fazer a confecção de um mapa do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, eu pego esse mapa, o estado de Minas Gerais, vou utilizar uma escala, vou reduzir o tamanho real do estado de Minas Gerais para fazer a representação lá no mapa. Então, vou confeccionar 3 mapas do estado de Minas Gerais. Em um desses mapas, eu vou conseguir no máximo ali observar a localização de um ou outro município dentro do estado de Minas Gerais.
Quando eu passo lá para o meu segundo mapa do estado de Minas Gerais, eu já consigo observar uma quantidade maior de municípios presentes ali no meu mapa. E por fim, eu posso confeccionar um mapa do estado de Minas Gerais em que eu consigo observar praticamente todos os municípios e dentro desses municípios eu consigo observar, por exemplo, as ruas. Então, posso observar todos esses detalhes. Então, quando eu falo de detalhes do meu mapa, é essa situação, essa observação que eu vou fazer dentro do mapa. É observar a maior ou menor presença de municípios visíveis ali no mapa. É a observação, por exemplo, de uma rua que vai ser representada em um mapa e no outro ela não estará. Então, quando eu falo de escalas, o nível de detalhes está relacionado com essa situação. Então, eu tenho um exemplo com 3 escalas. A primeira delas, 1 por 1 milhão, escala numérica, sempre representada em centímetros. A escala B, 1 por 100 mil. E a escala C, 1 por 10. O que acontece? Já que quanto maior for o denominador, menor será a escala e menos detalhes ela terá, eu posso afirmar então que, na letra A, já que eu possuo, nesse caso, o maior denominador, consequentemente, eu posso falar que essa escala ela é a menor, e se eu construir um mapa do estado de Minas Gerais com essa escala, de 1 por 1 milhão de centímetros, a quantidade de detalhes que eu vou observar no meu mapa ela vai ser muito pequena. Por quê? Eu tive que reduzir muito o tamanho real do território do estado de Minas para conseguir fazer essa representação, então, no meu mapa. Na escala B, que é de 1 por 100 mil, eu vou conseguir observar ali talvez um nível intermediário de detalhes, e se for na letra C, 1 por 10, aí, nesse caso, como o meu denominador aqui ele é o menor entre os três, consequentemente, é nessa escala em que a maior quantidade de detalhes do meu mapa poderão ser aí percebidas. Então, a escala A é a que possui o maior denominador, consequentemente, logo, ela é a menor das 3 escalas e o nível de detalhamento do meu mapa, então, ele vai ser menor também. A escala B seria intermediária e a C é que possui a maior quantidade de detalhes perceptíveis, então, no meu mapa. Então, guardar com muito cuidado essa observação. Quanto maior for o denominador, menor a escala e menos detalhes ela terá. Uma outra situação para ilustrar isso aí, ó, é um exercício. Então, pede lá para considerar os mapas A, B e C. Então, são 3 mapas aí do território brasileiro, e esses 3 mapas eles foram confeccionados com escalas diferentes. O primeiro deles tem lá a escala de 1 por 170 milhões, o mapa 2, 1 por 120 milhões, e o mapa 3 aí na escala de 1 por 60 milhões. Então, a representação é a mesma, o território brasileiro, porém as escalas são diferentes, consequentemente, o nível de detalhamento desses mapas também é diferente. Então, com base nessa observação, pode-se dizer que os 3 mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes? Não, eles não têm a mesma riqueza de detalhes porque eles foram confeccionados com escalas diferentes. Então, a própria imagem ali já mostra que eu não consigo perceber o mesmo nível de detalhamento. Os mapas A e B apresentam maior riqueza de detalhes do que o mapa C? Não, eles não apresentam maior riqueza de detalhe porque o denominador do mapa A e B, ou mapa 1 e 2 ali, são denominadores maiores do que do mapa C ou do mapa 3. Então, logo, eles não podem possuir maior riqueza de detalhes do que o mapa C. Na letra C, fala que o mapa B é proporcionalmente 5 vezes maior do que o mapa C. Observando essa escala, a gente pode chegar à conclusão que isso não acontece. E na letra D, o mapa C apresenta maior riqueza de detalhes do que o mapa A. Então, essa seria a nossa opção, letra D. Então, o mapa C ele apresenta maior riqueza de detalhes porque, entre os 3, ele é o que apresenta o menor denominador. Então, essa é a nossa referência para fazer a comparação de escalas. Observar o denominador. Cálculo de escalas. Aqui a gente volta a trabalhar um pouquinho com a questão lá da matemática. No cálculo de escalas, a gente vai trabalhar com 3 variáveis aí. Quais seriam essas variáveis? A distância real, que eu vou chamar então, que eu vou
utilizaram a simbologia dela com um D maiúsculo, a escala propriamente dita, que será representada pela letra E o D minúsculo, que eu vou falar que é a distância no mapa. Então, essas são as três variáveis aí que serão utilizadas no cálculo de escala. E aí eu vou utilizar algumas fórmulas para conseguir fazer os cálculos que eu precisar para determinar a distância real, ou a escala, ou a distância no mapa. Para isso, eu vou utilizar esse triângulozinho aqui, que ele vai facilitar para a gente, para que eu não tenha que ficar lá decorando fórmulas. Senão eu vou decorar lá uma série de fórmulas, e isso, na hora de uma prova, pode fazer com que a gente acabe se confundindo um pouco ali e errar, por exemplo, a fórmula, consequentemente vou ter problemas lá na minha questão. Então, sempre que eu trabalhar com cálculo de escalas, eu posso utilizar esse formato de triângulo que foi colocado aqui, ó. Ah, mas e se na hora de montar esse triângulo eu trocar aqui as variáveis de local? Vou ter problema se eu fizer isso? Provavelmente sim. Daí, coloquei aqui uma situação para que a gente lembre a sequência correta aqui para a utilização das variáveis. Então, eu vou falar o seguinte: Deus é demais. Então, se eu lembrar dessa frase, Deus é demais, eu lembro a sequência que eu tenho que formular aqui o meu triângulo para fazer lá encontrar as fórmulas necessárias para o cálculo de escala. Então, Deus vai ser representado sempre pela variável lá que é o D maiúsculo. A escala vai ser representado pela letra e a distância no mapa pelo D minúsculo. E aí, para evitar ainda mais confusões, eu posso trabalhar com as ideias de Dzão e Dzinho para facilitar aí na hora de montar esse triângulo, na hora de confeccionar então as fórmulas. Então, Deus é demais, tenho que montar nessa sequência. O máximo que eu poderia ter de variação aqui, ó, se eu trocar a distância no mapa, que é o D minúsculo, pela escala, trocar os dois aqui de lugar, nesse caso eu não teria problema. Então, Deus é demais nessa sequência, ou, se eu fizer a inversão aqui da fórmula, pode ser, por exemplo, Deus dê-me esperança. Só trocaria a frase se eu trocar a variável. Então, Deus é demais, ou Deus dê-me esperança, a sequência do meu triângulo, para fazer a confecção aí das fórmulas necessárias. Então, imaginando lá que eu queira encontrar a distância real entre duas cidades. Então, a distância real representada pela letra D maiúscula aí. Então, se eu pegar o meu triângulo e cobrir, por exemplo, aqui ó, o D maiúsculo, vai sobrar para mim o E de escala mais o D minúsculo, que é a distância no mapa. Então, a distância real ela seria igual a escala multiplicada pela distância no mapa. Se eu precisar encontrar a escala, se eu cobrir a minha escala aqui no triângulo, vai sobrar para mim a distância real dividida pela distância no mapa. Então, essa é a conta que eu faço para encontrar a escala. Distância real dividido pela distância no mapa. Se o meu objetivo for encontrar o D minúsculo, que é a distância no mapa, ou o Dzinho aí, se vocês acharem mais fácil, o que vai acontecer nesse caso? Distância no mapa ela será igual a distância real dividido pela escala, que é essa fórmula. Então, essas seriam as fórmulas que eu vou precisar para a utilização da escala. Então, eu poderia decorar essas fórmulas, que eu acho que não é necessário, se eu apenas utilizar essa estratégia de aprender a formular ali esse triângulo, com o triângulo eu consigo deduzir, digamos assim, as fórmulas necessárias para o cálculo de escalas. Então, aqui eu tenho um exemplo ó, falando o seguinte: sabe-se que a distância real entre duas cidades é de 25 quilômetros e que a distância no mapa entre elas é de 5 centímetros. Calcule a escala. Se está me pedindo para encontrar a escala, se eu for lá no meu triângulo, Deus é demais, e precisar encontrar a escala, o que eu tenho que fazer? Pegar a distância real e dividi-la pela distância no mapa. Então, é a fórmula que eu tenho aqui, ó, escala, distância real, dividido pela distância no mapa. Qual é a minha escala? Vou encontrá-la. Para encontrar distância real, qual que é a distância real? 25 quilômetros. Só que o problema que eu vou encontrar aqui é o seguinte, um dos meus dados, que é a distância real, foi dada em quilômetros. Já a distância no mapa, ela aparece em centímetros. Para que eu possa utilizar essa fórmula e fazer a conta aí corretamente, eu preciso fazer a transformação da unidade de medida. Por isso que a gente viu aí essa transformação nos slides anteriores.
Então, nesse caso, como eu quero encontrar a escala e será uma escala numérica, foi dito anteriormente que a escala numérica ela é representada sempre em centímetros. Então, para facilitar a minha vida aqui, ó, eu já vou pegar esses 25 quilômetros e transformá-los em centímetros. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 5 casas decimais. Então, se eu fizer isso, eu vou ter a distância real em centímetros e a distância no mapa em centímetros. Posso fazer a minha conta sem problema nenhum. Então, quando eu faço isso, eu vou encontrar 2.500.000 centímetros dividido por 5. Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar 500.000 centímetros. Então, a minha escala é de 1 por 500.000 centímetros. A escala numérica ela sempre é representada com numerador e denominador. Então, por isso, apareceu aqui para a gente o número 1, numerador e denominador. Então, 1 por 500.000 centímetros. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar aí com o cálculo de escalas. Posso utilizar o triângulo, Deus é demais, ou Deus dê-me esperança, na hora de formular lá as variáveis do triângulo, para deduzir as fórmulas utilizadas no cálculo de escalas. E aí, para encerrar então a nossa aula, coloquei aqui um exercício, modelo de como que isso vai aparecer para a gente, como que isso será cobrado aí dentro das avaliações. Então, nesse exercício, pede lá para considerar o mapa que foi dado para a gente. Então, eu tenho esse mapa e pergunto o seguinte: assinale a alternativa que, de acordo com o mapa, apresenta respectivamente a distância entre Campinas e Belo Horizonte. Então, se eu quero encontrar a distância de Campinas a Belo Horizonte, a distância real entre as duas cidades, eu estou procurando a minha variável que é o D maiúsculo, aí no caso o Dzão, distância real. Nesse mapa, a nossa vida ela já foi de alguma maneira aí facilitada, porque ao traçar aqui a distância de Campinas a Belo Horizonte, isso já foi feito no mapa que foi dado no exercício e já colocou para a gente que essa distância ela é de 2 centímetros. Então, a minha distância no mapa ela é de 2 centímetros. Se porventura essa informação não aparecesse para a gente no mapa, como que eu deveria proceder nesse caso? Eu, de posse de uma régua, o que eu faria? Colocaria uma régua em cima desse mapa e iria observar na régua a distância que eu tenho da cidade de Campinas a Belo Horizonte. Então, a distância que seria mensurada ali na minha régua seria a distância no mapa. Nesse caso da questão, já foi dado para a gente aqui os 2 centímetros. E a outra variável que eu preciso é a escala. E a escala ela já apareceu aqui também. Ó. Então, eu já tenho a minha escala representada. Como de posse da distância no mapa e da escala, eu consigo, então, fazer o cálculo lá da distância real. Então, eu vou pedir aí para quem estiver assistindo essa aula, pode dar um pause, tentar resolver aí sozinho. Depois que resolver, soltar o pause, que a gente vai acompanhar aí a resolução dessa questão. Então, aí nesse caso, passando agora para resolvermos aí a questão, a gente já entendeu que a variável que eu tenho que encontrar é a distância real da cidade de Campinas a Belo Horizonte. A distância no mapa foi dado aí na questão, de 2 centímetros, e eu tenho também a minha representação da escala de 1 por 25 milhões de centímetros. Observando lá o nosso triângulo, Deus é demais. Então, se eu tenho que encontrar a fórmula a ser utilizada, se eu cobrir lá no meu triângulo o D maiúsculo, vai sobrar para mim quem? A escala multiplicada pela distância no mapa. Então, quando eu faço isso, observe que eu já tenho a escala que foi dada em centímetros e eu já tenho a distância no mapa dada em centímetros. Então, agora eu não preciso nem de fazer nenhum tipo de conversão nesse primeiro momento. Pego lá 25 milhões de centímetros e multiplico isso pela distância no mapa de 2 centímetros. Quando eu faço isso, eu encontro a minha distância real de 50 milhões de centímetros. Só que falar que a distância real entre uma cidade e outra é de 50 milhões aí de centímetros fica um pouco vago, é um pouco mais complicado de entender se essa distância é uma distância muito longa, ela é uma distância muito curta. Então, já que eu estou falando de distância real, é interessante que eu faça ou represente lá a distância real em quilômetros. Eu já tenho aqui a minha resposta em centímetros. Se eu quero transformá-la para quilômetros, eu tenho que
caminhar com as casas decimais. Então, tenho que retirar menos 5 casas decimais. Se eu faço isso, eu vou encontrar como resposta a distância real das cidades de Campinas até Belo Horizonte, ela é de 500 quilômetros. Encontrei, então, a resposta da minha questão. Se eu voltar lá no enunciado, a opção em que eu tenho 500 quilômetros seria a letra C de casa. Então, marco a letra C de casa, respondi a questão. É dessa forma que o conteúdo de escala será cobrado aí para a gente. Então, vou deixar aí algumas questões para vocês fazerem. Nem coloquei enunciado, apenas a variável na questão número 1 aí, eu preciso encontrar a distância real. Foi dada a distância no mapa e escala, tenho que trabalhar lá com as minhas fórmulas para encontrar a distância real. Na questão número 2, preciso encontrar a distância no mapa. Na questão número 3, eu preciso encontrar a escala. Então, vou deixar vocês fazerem aí, calcularem a escala aí nesses casos. Com isso, a gente chega ao final dessa aula, final aí do conteúdo de escala, desejando para vocês aí bons estudos. Até a próxima aula.